Então é o seguinte, na semana passada eu tinha falado para vocês que a gente ia começar essa semana a falar da Transformer, né? Na verdade, eu ia falar sobre ela só essa semana, né? Já pegando o gancho da aula do Andrei da semana passada de NLP, e eu tinha sugerido a todos para dar uma lida aí no paper original da Transformer para tentar ver aí se vocês conseguem capturar qual que é a ideia do modelo. E, além disso, talvez mais importante do que isso é apontar algumas dúvidas ou coisas que vocês tiveram dificuldades, aí, tá? E aí o que eu vou tentar fazer hoje aqui é conduzir uma discussão sobre esse modelo, uma discussão, assim, não tão aprofundada do ponto de vista matemático, mas mais de interpretação do que são os blocos construtivos da Transformer, né, para ver se a gente consegue uniformizar o entendimento geral dela, aí, tá? Antes de eu começar a discussão aqui, alguém tem algum comentário, leu o paper ali, teve alguma dificuldade, ou qual foi a impressão geral aí do que observou? Quem quiser fazer algum comentário antes aqui, eu deixo em aberto e, claro, depois a gente pode ir conversando ao longo, tá? Tem um ponto ali, Uhum, André. A entrada ali que é output embedding, né? uhum, Isso aí seria um feedback da saída? Não entendi tá. essa Isso parte. aqui, né? A gente já vai chegar lá, né? Por enquanto, eu perguntei no nível mais amplo, assim, sabe? Esses Aham, pontos específicos a gente já chega lá, mas é quase isso aí que você falou, tá? beleza. Eu digo com relação à compreensão geral, deu para entender ali quais são as camadas, como é que foi aí a interpretação. Tá, Deu, assim. beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, eu vou tentar passar parte por parte dela aqui, e aí à medida que a gente for avançando, eu escolhi algumas partes dela para falar só, não vou falar de todas e nem de todas as variações da Transformer, porque também existem várias variantes já, né, nos dias de hoje, assim. Mas esses blocos que são principais e são recorrentes e que são a grande novidade, né, que não tem outros modelos, né, a gente pode ir discutindo com mais calma e à medida que vocês tenham alguma observação, alguma coisa que vocês não compreenderam, a gente abre um pouco mais, tá? Então, o primeiro ponto, né, pegando aqui do artigo lá, né, original da Transformer, que é esse artigo aqui, do Attention is All You Need, né, que é de 2017, se não me engano, 2018, agora eu tô confuso, mas enfim. O grande ponto que eles trouxeram aqui de novidade, né, nessa arquitetura que eles batizaram de Transformer, foi em tentar lidar com um problema que os modelos recorrentes, em particular LSTMs, que eram os modelos estado da arte para processamento de linguagem natural, né, mais ou menos na linha do que o Andrei falou semana passada, né, esses caras aqui tinham problemas sérios de escalabilidade, né, para sequências, para frases, ou para sentenças, ou para textos muito longos, né? E, enfim, com um recurso limitado de memória, aí era bem difícil de treinar ou construir batches maiores de treinamento nesses modelos para esse tipo de sequência, né? Então, a ideia foi tentar atacar essa questão, principalmente, né? Então, a Transformer, ela tem esse essa primeira intenção, né? De reduzir esse tipo de problema, mas, de quebra, o que eles fizeram aqui foi mudar o estilo de recorrência, que era até então a recorrência mais usual lá, né? Com aqueles blocos da LSTM ou GRU, onde você vai colocando sentenças ali e tal, né? E cada bloco desse aqui processa uma sentença e a recorrência vai passando aqui, né? De bloco em bloco aí até você capturar aí o que tem de conectividade entre as coisas num texto ou em qualquer que seja o que você está trabalhando. Eu vou deixar o exemplo mais em linguagem natural aqui
para aproveitar o gancho da semana passada e porque o grande foco dessas coisas aqui é em NLP, né? E aí a ideia principal lá foi modificar, né, a estrutura desses modelos recorrentes para introduzir, talvez o que é a maior novidade, né, que é o mecanismo de atenção. Tá? Então, a Transformer usa um outro tipo de processamento, né, de informação, né, que não é convolucional, tá? Então, não tem nada convolucional aqui na Transformer, ela usa esse tipo de operação aqui, que eu vou tentar definir depois ali, né? Não é uma operação tão simples de entender, mas é a operação básica da Transformer, né? Que é a tal da atenção. E a recorrência, ela usa um outro esquema aqui para capturar a recorrência, né? Na verdade, ela não usa recorrência, mas o que seria análogo à recorrência, ela usa um outro negócio chamado positional encoding, tá? Que é o que eu vou tentar também explicar ao longo, tá? Então, a grande novidade é essa daqui, atenção, né, que é um outro tipo de operação, não é convolução, não tem relação com convolução, não aparece convolução aqui no Transformer, tá? E outra coisa que é interessante é esse positional encoding aqui, que também é um diferencial, talvez esse aqui daria para colocar 2 estrelas, que é a grande novidade, esse aqui uma, porque também ele é bem importante em questões de memória, escalabilidade, e impacta nesse ponto aqui, tá? Então, em linhas gerais, e seguindo o que o paper apresenta, né, essa aqui é a arquitetura da Transformer, tá? Então, ela tem algumas coisas que são importantes aqui, né? Primeiro, ela tem uma parte que é essa parte da esquerda, que é uma parte que ele chama de encoding, tá? Então, vou usar a mesma nomenclatura aqui, né? O encoder, na verdade. E essa parte da direita aqui, que é o decoder. Em linguagem natural, em problemas de linguagem natural, deixa eu avançar um pouquinho aqui, que acho que talvez para explicar seja mais fácil usar um slide que está adiante aqui, ó. Em problemas de linguagem natural, ela é, em geral, treinada em coisas como essa daqui. Você coloca, por exemplo, usar esse exemplo aqui, que é o mais tranquilo de entender, tá? Você treina ela, por exemplo, para efetuar respostas como parte de um diálogo, né? Então, a entrada dela é, digamos, a primeira parte do diálogo, né? E o que ela vai tentar prever é palavra por palavra da, da segunda parte desse diálogo. Então, ela vai receber como entrada esse monte de coisa aqui, esse pacote de informação, no nosso caso, várias palavras, e aí, a cada etapa do processo de previsão, ela vai dizendo qual é a próxima palavra mais provável. Tá? Esse é o mecanismo de treinamento mais clássico dela aqui. Tá? Então, por exemplo, né? Vou usar um outro GIF aqui que é mais fácil de ver. Ó. Uma vez treinado, por exemplo, uma vez treinado o encoder com uma sequência de palavras, a cada time step aqui, o decoder pega a palavra anterior, né, uma palavra prevista anteriormente, e tenta prever a próxima. Tá? Então, ela usa tudo aquilo do diálogo, da primeira parte do diálogo, e mais as palavras anteriores que ela vai prevendo aqui, né? Como a entrada do decoder. Eu já volto com mais detalhes nisso aqui, mas só então recapitulando a arquitetura geral, o que a gente tem é a entrada, por exemplo, do encoder vai ser aquela primeira parte do diálogo, e a entrada do decoder, que é esse output embedding aqui, né, seria sempre a palavra anterior. E a saída aqui, a próxima palavra mais provável. Né? Claro que tudo aqui, né, entra naquele esquema que o Andrei mostrou semana passada. A gente tem que fazer o tal do embedding, que pode ser qualquer tipo de embedding aqui, né? Então, se isso aqui é linguagem natural, então tem que passar por um embedding para processar isso com números, né? Tanto para o diálogo, a parte 1 lá, quanto para a palavra mais provável, né, a palavra anterior e a palavra mais provável, tudo isso aqui tem que passar por um embedding, tá? Então, tudo aquilo que o Andrei falou semana passada de NLP entra basicamente aqui e aqui,
E aqui, como é a palavra mais provável, é só olhar no vocabulário e escolher daí qual que é a palavra mais provável, mas entraria aqui também, né? Então, isso aqui é NLP semana passada, isso aqui é NLP semana passada, isso aqui também, de uma certa maneira, tá? Então, isso aqui eu não vou ficar falando muito, né? Não vou entrar nesses detalhes, porque é o que a gente já discutiu. O que eu vou tentar abrir é alguns blocos do encoder. Então, por exemplo, tem o mecanismo de atenção que está aqui, que é o primeiro bloco, tá? Tem o positional encoding aqui, que também é um bloco importante, tá? Tem a atenção com esse masked aqui, ó, no decoder, que é importante, então eu também vou falar um pouco desse cara aqui. E o resto é meio coisas que a gente já viu, e aí eu vou só recapitular e tentar trazer qual que é a funcionalidade delas no contexto da Transformer, tá? Um detalhe aqui importante também é que o encoder ele pode ser multi, né? Então esse bloquinho aqui ele pode se repetir n x vezes, né? E o decoder também. Então ele tem, é como se isso aqui tivesse concatenado aqui, né? Nessa direção, né? Então eu posso ter vários blocos de encoder e vários blocos de decoder. Assim como a gente tem várias camadas da rede neural convolucional, né? A gente também pode ter várias camadas aqui desses blocos aqui de encoder e decoder, tá? Então, o que eu vou tentar falar? Positional encoding, que é importante, mecanismo de atenção, o mecanismo de atenção com essa tal da máscara aqui, e aí tentar conectar esses blocos aqui com parte feed forward e outras coisas que tem aqui que são. A gente já viu, mas tem que repassar aqui para ver qual que é a função disso aqui dentro. Até aí, sem entrar muito em detalhes na função dessas coisas, alguma dúvida ou alguma coisa que não ficou claro nesse mecanismo de como que ela é construída em termos gerais, hein? Do que vocês leram, não sei se ficou clara essa arquitetura. Estão me ouvindo aí? Sim, sim, dá pra ver sim. Tudo certo, estamos ouvindo. Então, beleza. Então, eu vou continuar, tá? Primeira parte, positional encoding, tá? Então, o que que esse cara faz? Eu falei para vocês lá que não tem recorrência na Transformer. Ela não é construída como a LSTM, onde cada bloco da LSTM cuida de uma parte, por exemplo, de uma sentença, de uma frase, né? Então, não existe essa recorrência na construção, né? Então, como que a Transformer faz para saber que, por exemplo, essa palavra veio antes dessa, e essa aqui veio depois, e existe uma sequência das coisas, né? E que essa sequência, óbvio, é muito importante para tentar capturar a semântica daquele pedaço de texto, né? Então, o que esse cara faz aqui, né, é o seguinte, antes dele entrar no encoder, então, né, ele vai pegar a entrada, que é a linguagem natural, né? Então, tô falando em texto aqui, né, aqui entra texto mesmo, né? Ele vai fazer algum tipo de embedding, qualquer um daqueles que o Andrei falou lá, né? Então, Word2Vec, enfim. Teoricamente aqui pode ser qualquer um deles, tá? No paper original do Transformer, acho que é um tipo um word embedding, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas né, alguns daqueles caras lá. Isso já também tem muita variação hoje em dia, mas né, é um dos modelos que o Andrei falou semana passada. E isso aqui vai ser combinada a informação com o tal do positional encoding, tá? O que que é esse positional encoding? É justamente o que vai guardar a sequência das coisas. Ele vai saber que esse vem por primeiro, esse segundo, terceiro, vai saber a posição de cada palavra numa sentença, tá? E aí o que os caras da Transformer fizeram foi somar o positional encoding, né, a informação de posição das palavras naquele texto, né, que aí tem, né, nesse caso aqui ele é um vetor de 512, acho que esse é o tamanho que eles definiram lá para o positional encoding, que é o mesmo do word embedding lá deles, né, e eles simplesmente somam posição por posição, né? Então vão somar a posição 0 lá do word embedding com a 0 do positional encoding e vai gerar um vetor que é a soma dessas duas coisas.
E aqui nesse vetor, que é a soma, vai ter, então, informação de posição na sentença, onde que aquela palavra está na sentença, e a semântica dela, né, representada por meio do word embedding, né. Uma discussão que eles falam bem brevemente no paper, mas isso tem bastante coisa na literatura, é por que não concatenar, né? Por que não pegar esse cara aqui e colocar, por exemplo, no final desse, né? Aí, bom, os argumentos lá do paper são basicamente que esse tipo de concatenação explode questões de memória, e aí eles perdem aquela vantagem lá que eles propuseram inicialmente em relação à LSTM, né? Que é não fazer não ter problemas de escalabilidade, né? Então, eles demonstram, né, que essa soma aqui, ela é efetiva, no sentido que ela guarda a semântica e guarda a posição, e ainda compacta a informação. Então, ela reduz aí a informação. E aí, o que vai para o encoder é uma informação de semântica mais posição das palavras, tá? Então, word embedding eu não vou falar muito, foi o que a gente discutiu semana passada, mas esse positional encoding vale a pena aqui falar um pouquinho sobre ele. Existem algumas maneiras de implementar isso daqui, e os caras escolheram uma bem específica que eu vou tentar fazer passo a passo até chegar nela, tá? Então, a primeira maneira, talvez a mais direta, seria falar o seguinte, ó, então se a palavra está na posição 0, ela ganha um índice 0, se a palavra está na posição 1, ela ganha um índice 1, e assim sucessivamente. Então, vai dizer que vai associar um número a cada um desses caras aqui. Isso aqui é bem fácil de enxergar, que se a gente extrapolar lá para 512, que é o exemplo anterior, a posição 512 vai ter um número absurdamente maior do que a posição 1, 0, né? E aí qualquer coisa baseada em backpropagation, aqui na hora de otimizar isso, vai encrencar, né? Porque eu vou ter coisas com diferentes magnitudes para otimizar, então essa magnitude acaba, digamos, anulando o efeito de coisas que têm valores menores, tá? Então, essa primeira alternativa aqui, ela já é meio que descartada de cara por causa disso, né? A segunda alternativa seria, beleza, então eu normalizo, né, esse vetor de posições aqui. O maior vai ter 1, e aí, né, faço uma normalização aqui linear em função de tudo isso aí, né? O problema é que isso, se o tamanho da sentença mudar, essa informação da posição muda também. Em que sentido, né? Vamos pensar que a gente tem um tamanho de 5 aqui da nossa sentença, né? A posição 4 de 5 teria um valor 0,8, né? Isso significa que ele seria o quarto elemento, né? Mas se tiver um tamanho de 20, se for uma sentença com tamanho de 20, o 0,8 representa o 16º elemento. Então, uma das coisas que o pessoal que propôs a Transformer pensou é tentar ser o máximo invariante a isso, né? Independente do tamanho da sentença, esse valor tem a mesma proporção aí para qualquer cenário. Então, esse esquema aqui foi descartado, a normalização dele também foi descartada. Uma alternativa que seria mais próxima do que eles implementaram foi a representação binária, né? Então, por exemplo, usar ali uma matriz para implementar essa codificação de posição. Então, por exemplo, se eu usar uma matriz de 3 posições e usar uma codificação binária, né? Por exemplo, a posição 0, todo mundo vale 0, posição 1, né? 0, 0, 1, e assim sucessivamente uma codificação binária convencional, né? Aqui meio que a gente consegue, de uma certa maneira, controlar melhor a distância entre palavras que são vizinhas, atenua um pouco essa questão aqui da mudança do comprimento e tal, mas um problema que eles identificaram nesse tipo de codificação direta é algo que eles chamaram aqui de interpolação, tá? Então, por exemplo, se a gente tem dois bits aqui para fazer esse encoding, tá? Então, seria uma matriz aqui que tem só essas duas primeiras posições, só para ilustrar essa ideia. Então, se eu estou na primeira posição é 0, 0, depois eu vou para
vamos lá, 0, 1, né, que minha anotação ficou meio ruim, depois eu vou para 1 e 0, depois eu vou para 1 e 1, tá? Se a gente for olhar, né, esses saltos que ela dá aqui nessa codificação, isso aqui é uma coisa que é bem pouco suave, digamos assim, né? O ideal é que a gente tivesse nesse esquema de codificação de posicionamento, alguma coisa que não ficasse pulando muito aqui entre representações, né, nesse espaço aqui do embedding, né? Porque se a gente tivesse um número intermediário aqui que necessitasse alguma coisa de interpolação para identificar algum tipo de posicionamento, nesse esquema de codificação aqui fica, né, muito, como se estivesse muito, não, muito bagunçado, né? Então, esse mecanismo de codificação binária aqui, ele não tem transições suaves entre os estados aqui, né, nesse espaço de representação binária, então eles também meio que abandonaram esse esquema de codificação, então esse aqui também não foi implementado, né, e aí que eles foram para a solução, de fato, que eles adotaram para Transformer, que é algo parecido com isso daqui, só que com transições mais suaves entre os estados, né, essa suavidade de transição que é a, a, a chave para esse positional encoding. Então, como é que ele funciona na Transformer? Daí eu vou pular agora, então, para o positional encoding. Então, ele é uma expressão matemática, que é um seno, né? Na verdade, lá no paper é um seno e um cosseno. Já vou falar sobre isso aqui, mas vamos pensar que, né, é só um seno aqui para ficar mais fácil, né? E essa expressão, ela tem alguns parâmetros. Então, tem um parâmetro da posição. Então, se ele está na primeira posição, se é a primeira palavra, se é a segunda palavra, a terceira palavra, e assim sucessivamente. Esse cara tem uma dimensão, uma dimensionalidade, então ele vai, por exemplo, do índice 0 até o 4, aqui, uma dimensionalidade de 5, e o i é o que varia esse índice. Essa dimensionalidade dele aqui seria análogo a essa codificação binária aqui, ó. Seria esse tamanho, esse D model aqui, ó. Seria análogo a esse D aqui, tá? E aí, por exemplo, eu poderia pegar aqui, né, várias palavras, então eu tenho 6 palavras diferentes aqui, ó, a palavra 0, 1, 2 até a 6, né? E aí eu codifico a posição daquelas palavras usando esse seno ali, né? Então, cada palavra vai receber aqui, ó, um valor correspondente a esse eixo Y aqui, né? De posição. Então, o P0 tem esse valor, o P1 tem esse valor, o P5 tem esse valor e o P6 esse valor aqui. Isso eu estou usando só um carinha aqui, ó. Só uma dimensão com uma posição, né? Claro que usar com uma única posição, essa minha codificação de localização, ela fica meio ruim. Porque, por exemplo, o cara que está na 6 aqui, ó, já que é um seno e o seno é periódico, né? Ele vai ter o mesmo valor do cara que está na 0. Então, esse esquema com um único valor aqui, ele é ruim. Mas se eu aumentar essa dimensionalidade aqui, ó, aí eu ganho uma certa vantagem nessa codificação, que é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então, por exemplo, eu estou usando esse cara aqui, ó, com é, cinco dimensões aqui, né? Então, a dimensão desse posição é uma dimensão que vai de 0 a 5. E como eu estou mudando aqui a dimensionalidade, ó, o I0, I2, I4, eu acabo mudando aqui, ó, de uma certa maneira, a frequência dessa senoide, tá? E mudando essa frequência dessa senoide, é como se eu tivesse para o I0 uma frequência de oscilação para essa senoide aqui, uma outra frequência de oscilação para essa outra senoide, e assim sucessivamente. E aí, por exemplo, a posição P0, ao invés de ser representada somente pelo primeira senoide, ela vai ser uma codificação dada pela primeira, pela segunda e todas elas, né? E aí, com isso, eu consigo criar uma codificação, né? É, que é mais robusta e ela não tem variações tão abruptas quanto aquela binária, né?
Então, por exemplo, tem aqui alguns exemplos, né, de alguns casos, né, por exemplo, P6, como que ele ficaria em termos de representação para essas várias senoides. Então, ele teria esse valor aqui para o 4, teria esse valor aqui para o 2, né, e teria esse valor aqui para o 0, né. E aí, para qualquer outra posição que eu venha analisar, eu vou ter valores diferentes, né, e aí eu vou ter uma codificação específica de posição, com base nessas senoides aqui, nessas diferentes senoides, para cada palavra ao longo da minha sentença. Então, é como se eu tivesse pegando a primeira palavra, falando, sei lá, a primeira palavra, sei lá, D, alguma coisa. Aí, essa palavra aqui, ela tem uma posição ao longo da minha sentença. Essa é a primeira posição. Então, para representar essa primeira posição, eu vou usar 5 senoides, cada uma com uma frequência diferente. E aí, para essa primeira posição, eu vou projetar esse cara aqui, ó, nesse espaço dado por essas 5 senoides. A posição 6, eu vou projetar de maneira diferente aqui, ó. A posição, sei lá, a posição 4 vai ter uma outra codificação aqui. E esse númerozinho aqui, ó, que é o valor em Y de cada senoide, é o que vai aparecer dentro desses quadradinhos aqui. E essa codificação, então, dentro desses quadradinhos é o que vai dizer qual é a posição daquele cara ali na sentença. Isso aqui é confuso. Não sei se esse meu exemplo ajudou ou mais embolou aí, mas me digam aí o que vocês acharam e qual foi a interpretação de vocês em relação a isso. E como que, se eu estou pegando a primeira palavra, colocando ela em 4 posições diferentes, e se tiver ela de novo, não teria sido melhor se esse D tivesse, por exemplo, o primeiro D é o I0. Daí, se for D forte, D, D main. Daí, esse segundo main, esse segundo D, seria I igual a 1. Por que eles não fizeram uma coisa assim? Porque eu não estou entendendo porque essa replicação toda aí, se os valores são parecidos, né, na verdade. Parecidos, que você quer dizer em que sentido? O valor no Y. Aham. Não sei se eu entendi a tua pergunta, porque assim, o primeiro D no teu exemplo e o terceiro D ali, né, que está na terceira posição, eles são diferentes, estão em posições diferentes, certo? Sim, estão em posições diferentes. E Mas isso vai se refletir aqui nessa codificação, concorda comigo? sim, tipo, pro segundo caso vai ter uma coisa parecida com o primeiro. Ou, certo? Pro segundo D vai ter uma coisa parecida com o primeiro D. Aham. Não tá tendo um gasto de memória, isso que eu não entendi. Parece que tá tendo um gasto de memória maior que o necessário. É porque assim, ó, quando você tem a tua sentença, acho que eu entendi a tua pergunta aqui, mas deixa eu te explicar, vou voltar um pouquinho mais na história. Quando você tem a tua sentença, vamos supor que você tem lá, sei lá, 6 palavras aqui, ou 5, para ficar mais rápido, né? Quando você fizer a tua codificação, isso aqui já vai gerar lá no Word Embedding lá, uma codificação com um vetor lá com determinado comprimento, 3, por exemplo, tá? Isso aqui é a semântica, tá? O que os caras propuseram é fazer o seguinte: a gente vai criar um vetor de posição de encoding também lá, fazer o encoding aqui do negócio, né? Que também vai ter um tamanho de 3, e a gente vai somar isso aqui com esses caras aqui, ó. Então, em termos de memória, você já gastou isso aqui. Você já alocou esses caras aqui, certo? O que você está somando a esses caras aqui é essa codificação de posição. Então você já alocou essa memória, você já usou, porque você tem que fazer o word embedding do teu texto, né? Então, só que a minha dúvida eu ia somar um cara só, não 5. Só que daí como é que você sabe em que posição cada palavra está na sentença? Não, eu sei em que posição por causa que já foi feito o embedding. Que Na tá etapa aqui. anterior. Não, 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 isso aqui não dá posição. Ok. Isso aqui é só semântica. Entendeu? Tá, entendi. Tá. O André, então o tamanho da quantidade ali de senoides depende do número de letras da palavra?
É, Também. não, ele vai depender do... O número de senoides aqui vai depender do tamanho desse encoding que você quer dar. Isso tem que ser igual ao saída do embedding, né? Tem que ser, por causa disso aqui, né? Dessa soma, né? Uhum, Então, um amarra o outro ali, né? Se não me engano, ele, na Transformer original é 512. beleza. Beleza? A minha dúvida, professor André, Uhum, é a respeito desse. No teu exemplo aqui, você colocou só 3 senoides na primeira. Mas, uhum. na verdade, o exemplo teria que ter 5 senoides, é isso? 5, só para compactar ali a representação, tá? Certo. Não, tranquilo, entendi. Mas você tá certo. Uhum. Entendi. Muito complexo, interessante. É uma mudança de forma de pensar, tá? Então, esse modelo aqui ele é meio chatinho mesmo, né? Eu li o paper e não ficou em dúvida porque os caras usavam cosseno e seno para poder É, fazer esse. Aí agora isso aqui já matou a pau, entendi. então aí, bom, Certo, já que você beleza. falou isso, eu vou ter que falar, e esse é um ponto que, deixa eu voltar no paper aqui. Então, o que que eu expliquei, né? Eu expliquei que a equação é essa daqui, tá? Eu já vejo aí quem chamou, não. Mas o que que os caras fizeram? Eles fizeram uma outra coisa, na verdade. Isso aqui que quebra as pernas. Deixa eu ver se eu acho aqui. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui é uma leitura do artigo, assim, né? No fim das contas, né? Então vamos lá, ó, o que que eles implementaram? Eles implementaram, na verdade, um esquema de codificação que leva em conta um seno e um cosseno aqui, ó. Então, para uma posição par, ele tem essa informação, para uma posição ímpar aqui, né? Dentro daquela análise de dimensionalidade lá, é um cosseno, tá? E eu vou ser bem franco com vocês, eu tô há uns dias aí pensando sobre isso aqui, e eu não tô 100% convencido porque a explicação deles sobre isso aqui é muito vaga. Eu já vi algumas discussões na internet e eu ainda também não tô convencido sobre o que o resto da galera comenta sobre isso, ó. Então, a justificativa deles é só isso daqui, ó. Nós escolhemos essa função porque nós acreditamos aí, de uma certa maneira, que isso permitiria o modelo mais facilmente aprender ou pegar atenção a posições relativas, né? Porque esse P pós mais K aqui pode ser dessa maneira representado como uma combinação linear desse cara aqui. Bom, eu não estou convencido disso aqui ainda 100%, né? Isso aqui para mim é claro, né? Essa codificação aqui eu consigo entender. Agora, essa em base de senos e cossenos e essa posição relativa, eu não estou 100% convencido. Se alguém aí tem alguma interpretação ou enxergou isso de uma outra maneira, também estou aberto à discussão. Porque, como eu disse para vocês, essa é a minha interpretação sobre esse cara aí, né? Deixa eu voltar no chat ali, não sei se alguém falou alguma coisa. Pode falar, Rodrigo, fala aí. Não, não tem uma. Isso não parece aquela. Eu não sei, uma decomposição que o pessoal usa em séries temporais, que usa uma correlação de senos e cossenos dessa forma, uma decomposição, em vez de fazer uma interpolação temporal. Não parece essa? Eu esqueci o nome, se é alguma coisa relacionada a Laplace lá que eles usam. Isso aqui Eles sobrepõem. parece uma série de Fourier, né? Tipo assim, decompor em senos e Isso, série de cossenos. Fourier, né? Não Mas, parece uma abordagem parecida, mas não tem nada a ver com aquilo, mas parece que é bem parecido com aquilo, né? Não sei se tem alguma relação indireta, que eles estão querendo colocar algumas palavras em ordem temporal, de repente, enfim. pois Não é, ordem temporal, mas numa ordem específica, né? não sei, cara, eu Mas eles não não sei. citam nada disso, né? Não, eles só colocam essa coisa de posição relativa, enfim. A impressão que eu fiquei é que eles utilizam o seno e o cosseno para que essa posição não se repita ao longo do tempo, né? Ou se ela se repetir em um, no outro ela não se repete, né? Tipo Exato, nesse exemplo aqui, né? exato. Beleza, nesse cara aqui ele se repetiu, mas nas outras certamente ela não vai. Então, Mas os valores devem ser diferentes, né? Porque deve sim, pegar senoides em pontos diferentes.
Aí você nunca vai ter o mesmo valor para representar a repetição de uma palavra numa frase, por exemplo. Eu acredito que seja isso. Eu acho que sim. Isso explica isso aqui, né? Agora, por que um ser seno e outro ser cosseno e essa diferença ali de posicionamento? Talvez uma forma de matar isso aqui é tentar, de fato, implementar na mão, né? E tentar dar uma olhada o que isso acontece em termos de posicionamento ali, né? Talvez isso mate, né? Eu não cheguei a fazer isso, mas, enfim, talvez possa ser uma forma de responder aí, né? Mas, enfim, assim, independente disso, eu acho que o ponto importante é essa codificação aqui, deu para entender e vocês conseguiram capturar aí por que isso representa esse posicionamento aí? Muito melhor agora. Tá, aí eu peguei um outro exemplo que eu achei legal aqui, ó, só para mostrar uma outra visão desse troço aqui, ó. Então ele coloca aqui o que seria, por exemplo, um encoding com dimensão 512, e diferentes posições aqui do que seria uma sentença lá, desde a palavra zero até a palavra 120, sei lá quanto, não importa. Então, o que seria aqui, ó, a codificação para um cara que está na posição zero é o que está nessa linha aqui, posição 1 é o que está nessa linha aqui, 2 e tal, 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 até a última posição, tá? Então, ele plotou em duas dimensões aqui, com uma versão gráfica aqui, com uma ordem de quantidade também, para representar, né, ó, o valor associado a cada um desses pontinhos aqui dessa matriz, nesse esquema de codificação. Mas aqui está a posição e aqui está a codificação, tá? E aí ele faz uma coisa legal aqui, que aí dá para enxergar bem o porquê que a Transformer tem essa eficiência e por que o lance da soma lá é efetivo. Ele pega aqui o que seria um input embedding ali, né, daquela mesma, de uma sentença que tem um determinado tamanho, com uma codificação em 512 aqui, ó, do Word2Vec. Então, aqui é o Word Embedding, sei lá, né, com 512, tá? Então, tem tamanho 512 e uma sentença de 64, vai lá. Aí, esse aqui é o Positional Encoding, que também tem 512 e também tem o mesmo tamanho de 64 lá. Essas matrizes têm que ser exatamente iguais. Isso aqui codifica a posição da palavra ao longo do texto, e isso aqui é a semântica da palavra, que nesse caso aqui é um texto aleatório, nem significa nada, tá? Aí ele soma esses caras aqui, ó. Soma o input embedding e soma o positional encoding. O que eu acho legal aqui, ó, que dá para ver que ele mantém o encoding do positional, ó, ele tem essa cara desse cara aqui, ó, e essa ruideira aqui, né, do input embedding ainda também ainda está representada aqui, né? Então, essa soma, de fato, guarda a informação da semântica e guarda a informação da posição, né, por esse esquema da soma aqui que ele está demonstrando, né? Então, isso aqui é meio que uma maneira de mostrar por que a soma dá certo, no fim das contas, ali, né? Porque se não fosse somar, ele ia ter que pegar esse monte de coisa aqui, ó, concatenar do lado desse outro monte de coisa, e aí isso aqui, em termos de memória, ia virar uma bagunça. Não sei se foi exatamente essa pergunta que, acho que foi o Aleph que fez aí, agora não me lembro direito aí, eu não via, só ouvi, mas aí seria um problema de memória, né? Mas nesse esquema aqui, onde você soma, meio que você atenua isso aí. Deu para pegar isso aqui também, né? Sim. Tá, então, ó, sensacional, né? A gente não saiu do lugar praticamente. Agora que a gente vai começar, ó. Estamos aqui, ó. Tá? Então, tudo que eu falei até agora é só para chegar nesse ponto aqui, tá? Mas, de fato, esse aqui, apesar de ser pouco, ele representa muito, né? Na arquitetura da Transformer, então vale a pena passar um tempo falando sobre ele aqui. Aí entra a segunda parte. Esse segundo bloco, deixa eu voltar aqui só para o modelo. Esse segundo bloco do encoder, né? Então eu vou abrir ele, vou expandir ele e vou começar com esse multi-head attention aqui. Só que antes de falar de uma coisa multi-head attention, eu vou falar só da atenção, só da operação de atenção que a Transformer efetua, tá?
Então, como é que é esse negócio aqui? Então, primeira coisa que é importante saber é que na Transformer ele usa só o que se chama self-attention. Tá? Então, self-attention significa que ele só usa a sentença que ele tem para... ou ele só usa o texto que foi dado ao modelo para treinar. Então, ele usa, por exemplo, se eu estiver usando uma sentença que vai prever a próxima palavra ali, né, naquele esquema que eu mostrei antes para vocês, a atenção que esse modelo vai aprender, né, ela está relacionado a quanto essas coisas estão correlacionadas entre si, assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa frase aqui, she's eating a green apple, né? Esse green e o apple, aqui eu tenho uma alta correlação entre essas coisas, né? Porque a maçã que é verde, né? Então, aqui, o modelo vai trazer uma alta atenção a essas duas palavras, né? O green e o eating não tem muita relação, né? Não saber que está comendo a cor da maçã, talvez não importe muito ali para saber que a pessoa está comendo aquela maçã. Então, talvez aqui precise uma atenção que é menor, né? O eating tem bastante a ver com o Apple, né? Então, aqui é importante realçar essa atenção, tá? Então, a operação que ela vai aprender, a atenção ela é aprendida, assim como os filtros de convolução de uma rede convolucional são aprendidos, o mecanismo de atenção da Transformer ele também é aprendido, né? Então, tem que aprender aonde que ele vai dar essa atenção, né? Eu também coloquei um outro exemplo aqui, né, de uma outra sentença, né, que tem, por exemplo, uma palavra aqui, quanto ela está relacionada a outras coisas aqui, né, do ponto de vista de atenção aqui na sentença, né, então esse it pode ter uma certa relação com street, ou eventualmente uma relação mais forte com animal, porque talvez é dele que esse it está se referindo aqui nessa frase, e assim sucessivamente, né. A Transformer, por ser multi-head, né? Então, vou voltar lá. Por ser multi-head, cada, cada layer, né? Ou cada bloco desse aqui de atenção, ele vai aprender um mecanismo de atenção diferente na sentença. Tá? Então, no primeiro momento, ele pode, né, aprender uma atenção desse it aqui para o animal, depois ele pode aprender um outro mecanismo de atenção desse it em relação a uma outra coisa que vai acontecer lá no futuro, e assim sucessivamente. Então, cada camada do mecanismo de atenção vai aprender um tipo de atenção diferente. Assim como cada camada da rede neural convolucional aprende um tipo de filtro diferente, cada bloco do mecanismo de atenção da Transformer vai aprender uma relação diferente. Tá? Depois eu falo desses vários blocos, dele ser multi-head, né? Mas eu vou focar num primeiro caso aqui, do primeiro mecanismo de atenção, do bloco básico que efetua a tal da atenção na Transformer. Tá? Bom, a operação de atenção proposta pelos autores da Transformer lá é isso daqui. Matematicamente é só isso. Tá? Então, é um produto interno entre duas matrizes, Q e K, que tem um nome, né? Query, Key, aqui, né? O produto dessas duas matrizes é basicamente fazer um produto interno. Então, quando você olha o produto interno da matriz Q com a matriz K, isso aqui está dizendo quanto essas coisas são similares. Falou em produto interno, similaridade, tá? Para nós aqui. Então, o quanto essas duas matrizes são similares. Aí depois tem um transposto aqui, que é só para ajeitar a dimensionalidade e tal, beleza, isso não importa muito. Aí tem uma normalização desse produto interno, que é dividir por essa raiz e dedicar aqui e esse softmax. Então, isso aqui é só para normalizar o resultado do produto interno, que, por sua vez, vai dar uma matriz que vai fazer o produto interno com outra matriz, que é a V, que é a matriz velho. Né? Então, isso aqui é o que efetua o tal da atenção que a Transformer realiza. Tá? Aqui está matematicamente, e aqui está o bloquinho lá na forma como é apresentado no paper. No paper tem esse mask aqui, só que o mask ele só é usado no decoder, tá?
ele não é usado no encoder. Então, eu não vou falar do mask agora. Então, eu vou tirar ele fora aqui, porque eu vou falar só da atenção do encoder. Tá? E eu vou tentar abrir essa matemática aqui e chegar no porquê que isso aqui é atenção. Por que isso aqui efetua uma medida de atenção? Numa sentença, no mesmo jeito que eu estou colocando aqui. Tá? Ou pelo menos do que eu interpreto, tá? Também pode ser que eu esteja equivocado. Então, eu vou partir do exemplo que a maior parte do pessoal usa aqui para explicar, primeiro, o que significa cada um desses caras aqui, uma interpretação mais ampla, e depois, abrindo para um texto, o que aquilo ali significaria, tá? Então, essas três coisas aqui, né, o query, o key e o value, a analogia que se usa bastante é como se você estivesse fazendo uma busca, por exemplo, no YouTube, né? Então, você tem lá, por exemplo, o que você quer buscar. Então, por exemplo, o texto que você inserir aqui seria a query, né? Aquilo que você pretende buscar naquele universo de opções. Deixa eu ver se eu não tenho aqui para frente aqui uma... já estou apontando aqui, então eu vou usar isso. O key, né, ele vai retornar vídeos que têm uma possível similaridade, né? Então, quando eu tenho a lista lá de vídeos, né, do YouTube, que tem possíveis similaridades aqui, essa lista, né, essa lista de possíveis vídeos aqui seria o key, né? Então, por exemplo, vídeos que têm um título parecido com aquilo que eu estou buscando, seria uma forma, né? Mas aqui existe uma medida intrínseca de similaridade, que eu já vou falar sobre ela, né? Mas antes de falar sobre ela, tem o value, né, que seria o conteúdo do vídeo. Então, o conteúdo que está lá dentro do vídeo é o que entra no value, tá? Isso aqui é meio que uma analogia para tentar representar o que cada um desses caras faz, mas isso aqui, para ser bem sincero com vocês, é tipo aquela história lá dos filtros da rede neural convolucional, né? Que a gente aprende que cada filtro tem uma característica em cada camada, mas quando você vai tentar ver isso aqui na prática é super difícil, né? Para problemas práticos, tá? Mas aí, beleza. Mas o ponto principal e o primeiro ponto de partida aqui, né? É que quando eu tenho uma query, né? E eu retorno uma lista de possíveis vídeos aqui, né? Isso aqui eu estou buscando, então, uma similaridade entre o Q e o K, né? Similaridade é o produto interno, que é o que está aqui, ó. Né? Então, uma medida de similaridade. E essa similaridade, ela é uma espécie de um atalho aqui, né? Para atenção, né? Imagine que no YouTube eu tenho muitas opções de vídeo, mas quando eu faço um match da minha query com os vídeos que têm uma certa relação, aqui eu já restringo a minha atenção. Então, eu vou focar naquilo que tem uma relação entre aquilo que eu estou buscando e aquilo que tá me retornando, né? Lembrem que isso aqui é aprendido pela Transformer, tá? Então, tem esse detalhe aí, tá? Então, isso aqui é para dar a ideia geral. Agora eu vou tentar ir para o mais específico, tá? Então, para ir para o mais específico, vou partir do seguinte cenário, né? Vou pegar um outro exemplo que eu achei na internet aqui, que eu acho que é bem legal, assim, né? De um outro tutorial da Transformer. Para tentar ver, então, como que cada um desses caras são feitos no contexto aqui de linguagem natural. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Eu vou pegar um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras na sentença. Tá? Essas 7 palavras eu vou fazer o encoding desse negócio aqui. Então, o que vai ter nesse encoding, né? Esse encoding, que é esse vetorzinho E aqui, ele vai ser o resultado do word embedding mais o positional encoding, que é o que eu falei na etapa anterior. E aí, esses caras aqui eu estou supondo que tem um tamanho de 5, tá? Então, tem um encoding de 5 para eles, para simplificar aqui. Como eu tenho 7 palavras, então eu tenho, né, uma matriz aqui, ó, que vai ser 7 por 5. Tá? Num primeiro momento, para gerar o query,
o key e o value, né? Eu vou replicar esse cara aqui 3 vezes. Então, eu pego o embedding mais o positional aqui, replico para todo mundo aqui, exatamente a mesma matriz. E aí, eu vou ter um conjunto de pesos amarelinho aqui, que vai ser o conjunto de pesos da query, um conjunto de pesos que vai ser um conjunto de pesos do key, e um do value, né? Então, eu vou ter uma matriz aqui, sei lá, vou chamar essa matriz aqui de QA, que é o query antes de fazer essa combinação linear. Vou multiplicar por essa matriz de peso que eu vou chamar de WA para gerar, de fato, o query, né? O porquê que a Transformer faz isso, né? Porque como ela vai ter que aprender o que é o query, o que é o key e o que é o value, né? Ela vai ter que aprender esses caras aqui. Esse aprendizado ele vai ficar encapsulado aqui dentro dessa camada linear. Uma camada fully connected lá, né? Que a gente está habituado lá no modelo de Deep Learning, tá? Então, tem essa camada aqui linear para esse cara, para esse e essa para essa, tá? Então, fazendo essas multiplicações, eu vou determinar, então, o que é o query, o que é o key e o que é o value. Detalhe importante que ele continua tendo dimensão de 7, ele tem a dimensão da minha entrada, né, do meu tamanho da minha sentença lá, né? E o que muda agora é o encoding dele, né? Então, ao invés de ter o encoding original, eu já fiz uma transformação, mudei a representação. Isso é um negócio que quase que passa batido no artigo ali, porque se a gente for ver no... Deixa eu voltar lá no começo, no modelo, ele nem fala disso aqui, ó. Ele nem representa isso, né? Ele só vai direto no multi-head ali. Então, eu fiquei um tempo, assim, pensando como que ele aprendia o Q, o K e o V ali, né? As 3 matrizes. Então, por isso que eu preferi apresentar isso para vocês aqui, só para vocês entenderem aonde que está o aprendizado de cada um desses caras, que no fim das contas está nessa camada linear, tá? Vejam, é complexo, tá? Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa, vão me interrompendo. É muita coisa, né? E o paper, quando você lê, você pensa, nossa, que simples, né? Mas quando você vai abrindo esse troço aqui, é gigantesco, né? Não sei se até aí ficou mais alguma dúvida, algum ponto que eu fui meio rápido ou não está claro. Professor, com relação essa matriz 5x3, Uhum, ela é aprendida, ela é uhum. treinada, depois eu ponho ela em produção? Como é que funciona esses pesos que tem em cada matriz dessa? Ela é aprendida, é um peso que vai ser aprendido. Então, ela tem... Cada um desses caras você inicializa aleatório aqui, né? E depois você vai aprendendo quanto que esse cara vai valer, quanto que esse vai valer e tal. E é esse cara que você vai aprendendo aqui ao longo do aprendizado para gerar o query, o key e o value. Não sei se respondi a tua pergunta, hein? Sim, não, com certeza. Tá. Beleza, então eu vou para o passo seguinte. Passo seguinte, eu vou pegar só o query e a key, tá? Só essa primeira parte aqui, que é a primeira parte da equação aqui, ó. Só esse negócio aqui, que é o tal do proxy to attention, lá, que eles usam bastante esse termo na Transformer, né? É o Q vezes o K, né? Então, é o produto interno da matriz Q com a matriz K. Então, quando eu gero o query, que é esse cara aqui, né? E o key, que é esse cara aqui, eu vou fazer o produto desses caras, né? Tem um transposto ali, né? O resultado desse negócio é uma coisa que lá dentro da arquitetura da Transformer eles usam o termo chamado attention filter, tá? E o que esse attention filter vai fazer? Depois de treinado o modelo, ele vai aprender, por exemplo, como ele tem uma dimensão 7x7 e 7 é o tamanho da sentença, né? Então, eu tenho 7 palavras aqui, ó. Depois de treinado, o que vai se refletir dentro dessa matriz aqui, ó, é que coisas que têm uma certa relação, que têm uma atenção maior, vai ter um grau maior aqui, ó, de correlação. Não é correlação, mas de relação, né? E coisas que não estão tão relacionadas, tipo, sei lá, o N e o U aqui, né? Bom, até poderia ter uma certa relação, mas tem um valor menor aqui, 20, né? Então, aqui ele está aprendendo, né? E o aprendizado está, de novo, nesses pesos aqui, né? Ele está aprendendo que
existe alguma coisa onde ele tem que prestar mais atenção. Outra coisa que às vezes confunde, tá? O embedding mais o positional aqui, isso não muda. Isso aqui é fixo, gente. O que vai mudar, o que vai ser aprendido é isso, tá? Isso é um ponto importante. E aí, depois, quando ele faz essa divisão por raiz de dedicar aqui, o softmax, o que ele está fazendo, basicamente, é normalizar essa matriz aqui. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui, ó. Você vê que isso aqui já meio que já é um direcionamento para o tal da atenção, né? Outra coisa, como que a Transformer é de fato treinada? Ela é treinada com backpropagation. Tudo esse troço aqui, ó, todas essas camadas, ele é treinado com backpropagation daqui para trás. Né? A gente já vai chegar lá na frente, mas só para vocês entenderem, né? Então, primeira parte do processo é uma multiplicação entre matrizes ali super simples, tá? Nada muito mais complicado e mais uma normalização, tá? Aí depois que ele faz esse filtro, né? Ele vai multiplicar, o resto da equação é pegar o attention filter normalizado, que é isso aqui, ó. Então, esse negócio é o attention filter, tá? Então, aqui tá o tal do attention filter. E ele vai multiplicar pelo value, né? Então, esse cara é 7 por 7, ele vai multiplicar pelo value aqui, que é 7 por 3, isso aqui vai ser o valor filtrado final da tal da atenção, né? Que ele faz. No fim das contas, essa última operação que ele está fazendo aqui é que como se fosse uma coisa do tipo assim, ó. Vou fazer a analogia aqui que talvez seja mais fácil de entender. Pegar também um exemplo que é bastante usual na internet. Eu tenho aqui o resultado do meu attention filter sobre uma imagem, tá? A imagem original é essa daqui, e é o que vai para o value, tá? O que vai para o value é como se fosse essa imagem original aqui. Estou fazendo uma analogia, tá? Uma analogia só. Aí o attention filter, ele vai falar o seguinte, ó, de toda essa imagem que você me falou aqui, ó, eu acho que esse troço aqui, ó, que é a pessoa aqui, esse negócio aqui talvez mereça maior atenção. Estou botando para cinza mais escuro aqui aquilo que não é tão importante, e eu estou colocando aqui aquilo que eu acho que é mais importante com cor mais clara. E aí, quando eu multiplico esse attention filter por esse V, que é a imagem original aqui, eu vou realçar na imagem original aquilo que eu tenho que ter mais atenção. Então, é como se eu pegasse lá no meu exemplo da sentença, eu vou voltar, beleza. Agora que eu tenho aqui, né, uma informação mais clara da onde que eu tenho que prestar atenção, eu vou voltar para o meu texto lá e vou atribuir graus ali, né, de importância ali para cada parte da sentença, para realçar ali onde que a minha atenção vai ser maior. No fim das contas, é aprender esse troço que eu coloquei aqui como exemplo, né, onde que vai estar a maior atenção, tá? Então, toda aquela história que eu contei ele está fazendo é tentar aprender para onde que ele vai olhar aqui com mais atenção. Tá? Basicamente é isso. Tá? Um pouco complicado essa volta aqui, mas é, é só isso aí. Tá? Dúvidas sobre isso aí, essa operação de atenção? Isso aqui é complicado. Uma outra forma de ver isso, então, é que quando você treina Transformer, você está aprendendo esses pesos aqui, que vão gerar o Q, o K e o V, que numa situação ideal vão aprender a dar atenção aqui para regiões que têm uma relação maior ali, né, no processo de aprendizado. Como que isso acontece de fato, aí é a magia do negócio de treinar tudo isso aí junto, né? Não é tão simples de entender assim, né, quando colocado na arquitetura como um todo. Né? Professor, uma pergunta, esse aprendizado é feito por frase ou é feito e depois, para qualquer frase ele vai funcionar? Ele tem que funcionar por frase, né?
assim, no exemplo que eu estou dando aqui, ele seria só para uma frase mesmo, né? Então, para prever qual que é a próxima, perdi aqui, mas para prever a próxima palavra, por exemplo, né, de uma frase, ou dado uma pergunta, ele vai preenchendo palavra por palavra e vai pegando a pergunta mais o que ele preencheu e vai gerando a próxima palavra, tá? Ok. Mas claro que quando ele é treinado com um conjunto absurdamente grande de texto, absurdamente grande de sentenças, em contextos absurdamente diferentes, ele consegue gerar basicamente qualquer tipo de texto, que é exatamente o que o ChatGPT faz. Esse é o modelo base do ChatGPT, tá? Cada contexto desse é um heading. Isso. Uhum. Isso aí. Que é o que eu vou falar agora, né? Então, por exemplo, que nem você falou, cada contexto aí, né? Então, cada bloco, né? Cada head ali, né? Desse multi-head attention aqui, ele vai aprender a dar atenção a coisas diferentes. Então, por exemplo, um filtro de atenção vai olhar para a pessoa, nesse que está na frente da imagem, outro filtro pode olhar para o céu no fundo lá, que pode ser importante, outro filtro para esse background aqui e tal, né? E aí, quando você treina Transformer, você pode ver lá, né, as diferentes layers desse mecanismo de atenção. Cada layer vai aprender coisas diferentes, relações diferentes ali, né? Então, por isso que você não usa só um layer, você usa vários para você ter vários mecanismos de atenção olhando para coisas diferentes, e aí isso aumenta a robustez aí, né, do modelo. Tá? E isso aqui meio que fecha, então, essa primeira parte do multi-head aí, né? E do mecanismo de atenção. Tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Posso colocar, até vou pôr no chat aí para vocês. Deixa eu só, preciso procurar ele aqui. Dei só um minuto aí. Se tiverem dúvidas, vão perguntando aí, gente. Professor, o diferencia depois cada head que eles vão receber, teoricamente, as mesmas entradas, né? Ali Sim. do embedding. E Uhum. daí o que diferencia eles é no final, né? Aquela matriz WO que tem no Isso, paper. isso aí. Porque cada head, ó, então eu parei, deixa eu ver só se eu. A resposta da sua pergunta no próximo slide. Deixa eu só mandar o vídeo aqui, eu já te respondo ela, tá? Ah, ok, velho. Ó, eu tô mandando um vídeo aqui pra vocês, chamado The Neuroscience of Attention, tá? A inspiração desse mecanismo de atenção aí da Transformer, ele tem uma inspiração biológica, tá? Num negócio que a psicologia aí chama de atenção que nós, mamíferos, aí temos, né? Quando vocês tiverem um tempinho, é um vídeo um pouco longo, mas ele é interessante aí, ele tem algumas coisas que acho que vale a pena aí para tentar entender essa inspiração aí, né, de onde que os caras tiraram essa ideia, tá? Então, só respondendo a pergunta que o Vitor fez ali, ele falou assim, cada head vai ter um conjunto de parâmetros diferentes, é exatamente isso, né? A gente vai ter uma entrada que é fixa, né? Que vai estar o word embedding mais o positional encoding aqui, né? Para o primeiro head, eu vou ter a matriz referente ao Q, ao K e o V, que vai operar em cima desse cara aqui, né? E vai gerar o Q0, K0 e V0, tá? Depois eu vou ter o outro head que vai ter a sua outra matriz, né? Então, o que um head aprende é diferente do outro, né? São pesos diferentes aí, né? Que vai gerar valores de Q, K e V que também são distintos, né? E assim sucessivamente, né? E aí, a gente também precisa concatenar esse monte de coisa aqui que vai para a saída lá para o decoder, né? Agora eu vou falar do decoder, tá? Então, isso aqui vai gerar a saída do head 0, isso aqui vai gerar a saída do head 1, esse Z aqui, só lembrando, é o resultado do mecanismo de atenção lá, né? É a fórmula lá, né? Q, K, daí normaliza, tal, multiplica pelo V, um softmax aqui e tal, toda essa operação vai gerar um valor, que é o que vai estar nesse Z aqui, né? E aí, para gerar um valor final de todos os heads da Transformer, eu vou concatenar tudo isso daqui num vetor único, então o Z0 concatenado com o Z1 até o último Z lá, vai ter um conjunto de parâmetros da saída
da transformer, que aí vai gerar o Z de saída de todos os heads, tá? Então, eu ainda preciso concatenar, e esse cara aqui, esse último W, também é aprendido, tá? Então, tem só esse detalhe, então, que tem todas essas etapas dos vários heads aqui, né? E aí tem que ter essa concatenação. Mas é isso aí, Vitor. Não sei se também respondi aqui se você era isso que você queria saber. É isso mesmo, tá. Já entendi já. Uhum. Então, recapitulando. Se vocês não estão entendendo algumas coisas, tranquilo, gente. Não tem problema, tá? É realmente muita informação e é muito diferente de qualquer outra coisa que existe isso aqui, né? Só uma pergunta rápida: aquele número de Ah. heads está relacionado ao tamanho da frase ou é sempre 8, é um número pré-estabelecido? Não tem a ver, cara. Isso aqui é um esquema tipo assim de otimização. É que nem o 512 lá do encoding, os caras testaram ali, principalmente do ponto de vista de otimização de memória, sabe? Então isso varia bastante ali, né? Na Transformer tradicional, né, eu já nem lembro quanto que é esse valor, no paper deve ter ali, né? Mas é um parâmetro arbitrário, assim, não tem relação direta com o tamanho da sentença. Eu digo que não tem direta porque indiretamente ele impacta ali, né, no tamanho da sentença, vai impactar no tamanho da memória e tal, então uma certa relação existe, mas não é direta, né? Legal, obrigado. Então, ó, vem word embedding, vem positional encoding, isso aqui vai para o mecanismo de atenção que é multi-head, então tem vários layers aqui. Todo esse negócio aqui é combinado, então depois lá de uma rede feed-forward network lá, né? Na saída, né? E aí vai gerar uma única matriz que é o que vai para o decoder, tá? Então, o que vai para o decoder é a saída do encoder, então é a saída desse mecanismo de atenção que a gente está vendo aí, e mais alguma coisa aqui que também é palavra, né? Que eu falei antes para vocês que é a palavra anterior. Mas isso aqui a gente já vai abrir, tá? Detalhes desse lado esquerdo da Transformer aqui que eu acho que é importante falar. Então, importante mesmo, positional encoding e mecanismo de atenção, tá? Uma coisa que é muito versátil, assim, e é legal vocês terem em mente, né, é que se você bolar um modelo que você acha que, por exemplo, esse mecanismo de atenção pode ser interessante para o teu problema, esse é um tipo de camada que tem pronta lá no Keras, né? Então você pode simplesmente vir lá e falar, ó, eu quero que aqui agora tenha uma camada de atenção, tá? Ou se você quiser usar o positional encoding, também são coisas que estão disponíveis lá, né? Então, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês ali, onde eu vou fazer uma classificação de séries temporais construindo meio que uma transformer na mão, né? Usando mecanismo de atenção e tal. Então, assim como às vezes você pode querer usar uma rede neural convolucional ou estruturas convolucionais no teu modelo, também você pode usar esse tipo de estrutura aqui para o teu problema, né? Isso aqui é bem tranquilo, tudo implementado, pronto, né? Não precisa esquentar muito a cabeça, né? Detalhes rápidos aqui, né? No meio aqui tem umas conexões residuais, iguais àquelas que o Heitor apresentou lá das ResNets lá e tal, né? Aqui tem uma residual, aqui tem outra residual, e ele tem um Z enorme aqui, né? Isso aqui, assim, não vale a pena gastar muito tempo, tá? Falando sobre esses negócios aqui, mas só para não passar batido, esse ed enorme aqui, ele soma conexões residuais que eventualmente podem ter, né? E normaliza aqui, tá? E essas conexões residuais, elas servem basicamente para, com o mesmo intuito lá da ResNet, né? De você tentar, às vezes, como eventualmente pode ter, na hora de fazer o backpropagation, perder informação aqui, né? Você faz tipo esse curto-circuito aqui, né? Durante o backpropagation para eventualmente ajudar ali, né, e não ter vanishing gradient e toda aquela história que a gente já falou anteriormente. Mas como eu disse, isso aqui eu não acho que seja tão importante, tá? Eu acho que os pontos mais importantes aí é positional encoding e o attention, né?
Até esse ponto aí, rapaziada, mais alguma pergunta? Eu até deixei alguns slides desses caras aqui, mas eu acho que nem vale a pena perder muito tempo falando. Deixei o slide aqui do Eden Norm, mas isso aqui é uma operação tão simples aqui também, deixei do residual, acho que, né, já, são coisas que a gente já falou anteriormente, então não vou ficar dando tanta ênfase. Perguntas aí, rapaziada? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa do que vocês viram, que vocês não entenderam, ou do que eu falei aí que tá confuso? Eu tô tentando ir bloco a bloco para depois olhar o todo, né? Então, se você tá com dúvida como que o treinamento é como um todo, não tem problema, a gente já vai falar sobre ele, né? Tô só indo parte por parte. Vocês têm alguma outra pergunta sobre algum outro ponto aí? No paper aqui, então, a gente, se for comparar onde a gente tá, a gente meio que terminou aí a sessão 3, né? Olha lá. Só que, claro, né, se a gente for olhar aqui, ele é super sucinto, né? É bem complicadinho de visualizar isso tudo aqui, então... Ó, n igual a 6 lá, aquele n que acho que alguém perguntou antes ali, 6, né? Beleza, gente? Posso continuar aí? Tem mais algumas partes aqui que dá para falar. Acho que dá até para terminar antes aí de umas 7h30, né? Dependendo aí da... Mas acho que eu vou então seguir. Então, agora a gente vai para o decoder. Terminamos o encoder e vamos para o decoder, tá? Então, como que o decoder funciona? A primeira coisa aqui que vale a pena falar é que, então, eu vou ter uma sentença na entrada do encoder, então entra uma sentença no encoder aqui, e ele vai gerar lá uma saída que é uma matriz, tá? Então, tem uma matriz lá, e essa matriz, ela tem uma certa réplica aqui, tá? Mas é a matriz que vai para o decoder. Já vou falar que tem algumas coisas que a gente faz com essa matriz aqui, mas eu já falo como que a gente opera com ela, antes de entrar no decoder efetivamente. E aí, para o decoder também vem sempre a palavra anterior nesse mecanismo de treinamento que a gente está falando aqui. Então, vem a palavra anterior, ela vai entrar aqui, junto com o que o encoder mandou. Então, o que o encoder faz é falar o seguinte, ó, estou pegando toda essa sentença aqui e encapsulando ela, já com um mecanismo de atenção, com posicionamento das palavras na sentença, tal, isso tudo está codificado nessa matriz. Então, o que tem da primeira parte do texto está aqui, está no encoder, né? E aí, o decoder vai pegar aquilo lá e vai pegar também as palavras anteriores. Pegou uma palavra anterior, combina com tudo aquilo lá, vai passar por uma camada lá de atenção e um monte de outras coisas também. Até chegar no final aqui, que é uma camada de saída, softmax, que vai dizer qual que é a próxima palavra mais provável. Pegou a próxima palavra mais provável, vai lá, gera a próxima, e assim sucessivamente. E assim você pode gerar um texto tão grande quanto você queira, né? ChatGPT é quase que isso aqui, né? A grosso modo, né? Tem bem mais coisa, mas a grosso modo é isso aqui, ó. Veio o encoder, você lá entrou com a palavra lá, né? Você falou lá, ó, quero que você gere um texto sobre sei lá o quê. Aí ele encapsulou aquilo, beleza, e aí ele vai gerando, né, as palavras aqui, as anteriores e as próximas e tal, realimentando o decoder aqui, gerando um texto artificialmente gerado, né, mas com um certo contexto que depende daquilo que você perguntou e daquilo que ele está gerando. Tá? Isso aqui é o que implementa o ChatGPT, né? É exatamente esse mecanismo. Mas a Transformer não é só isso aqui, né, lá do ChatGPT.
uma porção de outras coisas, é um modelo muito mais complicado, nem, né, vale a pena entrar nessa discussão, mas o core dele está baseado nesse tipo de arquitetura, então, né, acho que é legal a gente fazer essa analogia, tá? Beleza, então, dada essa visão geral, deixa eu passar para uma próxima parte aqui. Bom, essa aqui eu já falei, que é como que vem a informação lá do encoder para o decoder, tá? Então, quando eu gero a matriz de saída, né, eu gero a matriz de saída do encoder aqui, eu faço uma réplica dessa matriz. Eu copio ela para cá e copio ela para cá, né? Faço um split dela em duas cópias, né? A primeira cópia vai ser o Q e a segunda cópia vai ser o K, que vai entrar no multi-head attention aqui, ó, do decoder. Então, vem lá do encoder a matriz que ele gerou, né, que no fim das contas é o texto de entrada, gera essa matriz Q, gera essa matriz K, que são a mesma coisa, e aí vem aqui do encoder, e isso aqui vai para o multi-head attention aqui do decoder. E aí vem uma outra matriz que é o V, né, matriz V aqui, que vai vir da palavra anterior, né? Então, veio a palavra anterior que ele gerou, vai fazer um embedding dela, word embedding mais positional encoding, né? Esse símbolozinho da senoide aqui é sempre o positional encoding. Em cima disso aqui vai vir um masked multi-head attention. Esse aqui eu vou falar depois, tá? Depois eu falo desse bloquinho aqui. Mas vai gerar aí o que seria, então, a matriz V para fazer o attention aqui do decoder, tá? Então, o attention do decoder vem o Q e o K, que são do encoder, e o V, que é da palavra anterior. Tá? É assim que ele é montado. E aí, esse multi-head attention é igual ao anterior, não muda nada. Tá? Embora a interpretação dele aqui seja mais abstrata, eu ainda tenho minhas dúvidas também, assim, até porque quando replica esses caras aqui, a coisa começa a ficar meio confusa, tá? Mas, vamos lá. Então, o que ele faz? Ó? Vamos supor que a partir daqui, você já fez a atenção visual, daí tem um add enorme aqui, porque eventualmente também tem conexões residuais, feed forward, add enorme, daqui para frente é um classificador. Ó. Aqui para frente é um classificador, é uma rede MLP lá, fully connected, né, que a gente tem trabalhado, né? O que esse cara vai classificar? Ele vai pegar o vocabulário, então o teu vocabulário lá tem, sei lá, 50 mil palavras, né? Então a tua saída aqui vai ter 50 mil possibilidades. Estou chutando aqui, né, um valor. E como ele é um classificador que, né, no final tem um softmax aqui, que vai dizer o seguinte, ó, de todas aquelas 50 mil, a palavra mais provável é essa daqui, ó, do meu vocabulário, que é you, tá? Então, a palavra mais provável de saída aqui vai ser essa palavra. E aí ele gera essa palavra aqui, tá? You. Beleza. É isso aí que ele fez. Tá? Então, é simplesmente a parte final da Transformer é um classificador que vai prever qual que é a próxima palavra mais provável. Né? E para isso, de novo, né, vai usar o que vem do encoder e a palavra anterior. Né? Na verdade, as palavras anteriores, mas eu já volto nisso aqui. Isso aqui não tem nada muito diferente do que a gente já falou lá, né? Uma rede neural MLP, tá? A não ser que a saída aqui às vezes é gigantesca também, né? Então, depende do teu tamanho do vocabulário. Tá. Aí, como que a gente treina esse negócio, né? Como que ela é treinada, tá? Antes de eu falar do Masked aqui, que é o último bloquinho. Então, em geral, ela é treinada. Eu tenho um diálogo, que é a entrada, que vai para o encoder, e aí eu vou prevendo palavra por palavra no decoder, tá? Que é aquilo que a gente já está usando aí. Então, beleza. Então, vamos pensar que eu tenho um diálogo aqui, né? Palavra por palavra e tal. Da parte 1 vem o diálogo inteiro aqui, né? Entra no encoder. E aí, no processo de treinamento, né? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o decoder e vai falar assim, tá, então,
você vai fazer o seguinte, você vai tentar prever qual que é a próxima palavra, tá? Aí o decoder vem lá e prevê que a próxima palavra é, sei lá, you, né? Ele pegou um start of sentence ali, né, como primeira input dele, né? E ele previu que a primeira palavra estimada foi you. Mas aí você tem uma parte do diálogo, da parte 2 desse diálogo aqui, supondo que ela seja treinada dessa maneira, né? A parte 2 desse diálogo aqui diz que não, ó, para esse diálogo, a primeira palavra deveria ser I. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cross entropy ali, né? Porque ele é um classificador, no fim das contas a Transformer é um classificador, um cross entropy entre o que ele atribuiu e o que deveria ser, isso vai gerar um erro, e aí ele faz todo o backpropagation do decoder, todo o backpropagation do encoder, atualizando todos aqueles pesos lá de todas as camadas lá de atenção e tal, e aí vem a segunda parte do diálogo aqui para tentar prever a próxima palavra, né? Ou às vezes, na verdade, você mantém a sentença e tenta de novo. Aí tem vários mecanismos de treinamento, tá? Mas no fim das contas é sempre prever a próxima palavra, ver o erro e aí corrige. Tá? Vou seguir o mecanismo tradicional. O mecanismo tradicional diria o seguinte, ó, corrigiu aqui, mantém a primeira parte do diálogo, tenta a segunda palavra, né? E coloca a palavra certa aqui, né, no decoder para a segunda rodada. Não usa aquele preview, usa a correta. E aí vai refinando isso aqui até chegar no fim desse diálogo. Terminou de treinar esse diálogo aí, parte para o próximo diálogo. Ou para o próximo query ali, né, que você teria, né, para o próximo, enfim, pergunta que eventualmente teria. Mas isso aqui também, existem muitas variações de treinamento. O ponto importante para vocês aqui, que eu acho que é legal de saber nessa altura do campeonato, é que ela é treinada como um classificador convencional. E em que sentido? Você prevê qual que é a próxima palavra mais provável e corrige se ela estiver errada fazendo backpropagation. É isso aí. Não tem nenhuma outra modificação em relação a essa visão geral. Né? E a loss function da transformer é a cross entropy. É isso aqui que vai minimizar. Né? Beleza, aí tem a última parte aqui que vale a pena a gente gastar mais um tempinho falando, que é a Masked Multi-Head Attention, né, que entra só no decoder, tá? Essa Masked Multi-Head Attention, ela é a mesma coisa do mecanismo de atenção lá, né, do encoder e que aparece aqui, né, mas ele tem esse mask aqui, que é uma operação particular do decoder, que funciona da seguinte forma. Ele tem uma espécie de um filtro aqui, né? Então, o filtro de... A diferença principal que você tem, né? Que além de ter o filtro de atenção, né? Você tem um filtro de máscara aqui, né? Que, digamos assim, mascara o que tem de palavras no futuro, né? Então, você não apresenta para o decoder o segundo diálogo inteiro. Você só apresenta parte do diálogo. Então, vamos supor que você está na parte do diálogo, que é mais ou menos o mecanismo de treinamento que eu falei antes. Você está na parte do diálogo onde você vai apresentar a palavra am. Tá? Então, você vai criar um filtro de máscara que vai se somar ao filtro de atenção lá. Tá? Então, o filtro de atenção vem por exemplo, lá dessa parte aqui, né, do filtro de atenção, desse mecanismo de atenção do decoder, né? Então, ele está olhando só para a segunda parte do diálogo, tá? Então, ele tem um filtro de atenção que ele olha a atenção de todas as palavras da segunda parte do diálogo, mas você quer mascarar uma parte do diálogo que você não quer mostrar. Então, você vai nesse filtro de atenção aqui, aplicar essa máscara. Né? Essa máscara vale 0 para toda a parte do texto que você já viu e vale menos infinito para a parte que você não viu. Você vai somar esses caras aqui, de tal maneira que vai valer menos infinito aqui para todo mundo que você ainda não viu. Então, esse aqui seria o Masked Attention Filter. Claro que isso aqui não dá certo no processo de treinamento, né? Mas como tem um softmax lá, né? Como tem um softmax depois da atenção lá, né? O que acontece com esses menos infinito aqui, né? Quando passa pelo softmax, esses caras viram 0. Então, ele coloca a atenção só naquilo que ele já viu anteriormente.
E tudo aquilo do texto, da segunda parte do diálogo que ele ainda não viu, ele está zerado. Tá? Esse é o filtro, o mask filter, que se usa no decoder. Só para esconder parte do diálogo que você não quer mostrar ainda. Tá? E aí, como que ele opera, né, num exemplo como que a atenção de uma maneira geral da Transformer funciona. Ela inicia, né, com uma certa atenção, primeiro, só aquilo que o encoder tá gerando, né? Então, sei lá, isso aqui é a parte da frase lá que o encoder está gerando. Então, o começo da atenção da Transformer olha só para o que o encoder gerou. E aí vem a primeira, bom, o fim do primeiro diálogo é o começo do outro, né? Então, isso aqui seria a primeira palavra aqui que vai para o decoder, né? Então, no tempo zero, a atenção da Transformer como um todo está totalmente focada no encoder, mas à medida que vai sendo gerado novas saídas ali do decoder da Transformer, então ele gerou a primeira, mesmo que esteja errada, né? Ele vai ampliando a atenção dele, então ele vai olhar para tudo aquilo que o encoder falou, mas também aquilo que ele está gerando, tá? E aí ele vai fazer isso para todo o processo, até gerar uma sentença inteira aqui, né? E aí o mecanismo de atenção da Transformer como um todo, ele olha para o encoder mais todos os passos do decoder, né? Meio que só para tentar dar uma olhada em tudo que acontece, né? Mas a diferença fundamental desse masked aqui, né, é que, diferente aí, então, do mecanismo de atenção do encoder, no decoder, você esconde parte do texto que você ainda não viu, né? Então, você tem que ir escondendo ele. E aí, para fazer isso, ele faz esse artifício aqui, né? Soma esse mask filter aqui para fazer esse processo. Aí, de resto, é meio que tudo a mesma coisa, tá? Nas primeiras discussões, né, se falava bastante do porquê que tem que ter esse segundo multi-head aqui, mas, bom, eu não vou entrar nesse papo aqui, que também é bem longo e a história não é muito trivial de entender, tá? Bom, eu acho que isso aqui meio que fecha os pontos principais dos blocos da Transformer e meio que a ideia geral do treinamento da Transformer, tá? Dá uma visão geral. Eu tenho um exemplo bem rápido que eu quero mostrar para vocês aqui, que seria fora de um contexto de processamento de linguagem natural, só para vocês verem como que poderia construir alguma coisa baseada em Transformer aí, né? Mas antes de eu passar para isso, deu para entender aí essa segunda parte? Vocês não vão entender isso aqui com profundidade, né? Sim, não dá tempo, né? Mas pelo menos entender esses blocos e essa ideia geral, aí, não sei se eu consegui ser claro nessa explicação, ficou mais fácil do que ler o paper, enfim. Me digam aí o que vocês acham, né? Ajudou bastante, professor. Tá bem complexo, mas com essa aula, com essa explicação, por enquanto, tá dando para aprofundar mais no que deu para ler do paper mais cedo hoje. Uhum. Só naquela parte da máscara ali, como vai dando atenção para coisas do futuro, assim, essa diagonal ali de menos infinito que vai somando, ela vai mudando, né? Vai, Ela ela é vai como se ela fosse encolhendo para o canto lá, subindo. né? Aham, tá. Entendi. É só mais isso que ela não é Uhum. constante assim Não. todo o processo. Ok. Mostrou uma palavra nova, ela vai encolhendo para o canto lá, né? Uhum, entendi. Tá, então deixa eu mostrar bem rápido para vocês aqui, ó. Eu deixei uma ideia aqui de exemplo, tá? Peguei um exemplo qualquer do Keras lá, que eu achei que é fácil de pegar a intuição, que é um de classificação de time series, tá? Então, eu não me lembro exatamente qual time series é. Eu acho que, se vocês quiserem saber mais detalhes dela, dê uma olhada nesse primeiro link aqui, tá? Mas é uma time series lá que tem várias features lá para tentar prever aí, ou classificar um determinado tipo de... não sei exatamente qual que é o processo industrial envolvido ali, tá?
E aí, o que eu faço aqui, na verdade, é mostrar como que você poderia criar, por exemplo, uma transformer para fazer esse tipo de análise aí, para fazer classificação de série temporal com esse tipo de arquitetura, tá? Então, eu estou definindo aqui o que seria um encoder da transformer, que vai ter uma certa normalização, depois vai ter um multi-head attention ali, com o número de heads, né? Eventualmente posso colocar dropout lá no meio também, eu posso colocar depois para regularização, isso é relativamente comum. Coloco uma camada residual na mão aqui, ó. Estou inventando esse modelo aqui, né? Peguei, né? O cara que fez que inventou, não fui eu, mas inventou esse modelo aqui. Beleza, fez uma camada residual. Por que ele fez isso aqui? Porque ele está, em vez de usar, sei lá, uma rede neural convolucional para tentar capturar a atenção daquela time series, ele está usando mecanismos de atenção, multi-head attention, né? Coloca um residual, isso é bem comum, né? Residual é bem comum na saída da transformer ali. Faz uma normalização, depois coloca uma camada convolucional 1D, ou que poderia ser até uma fully connected e tal, dropout mais conv 1D. Então, esse é o encoder dele aqui, ó. Né? E aí, depois ele tem ali um decoder, né? Então, ele continua o modelo aqui, né? Pega aquele encoder e depois ele faz um pooling, umas camadas densas na saída lá, para fazer a classificação. Né? Então, ele fez aqui na mão, né? Chamou de transformer, porque ele usa multi-head attention, né? Mas eu estou criando uma rede neural que não é com convolução, que não é com nada, é com um mecanismo de atenção. Tá? E aí eu até comparo, né, nesse caso aqui, com o que seria com uma rede neural LSTM e tal, né, que tem recorrência e outras coisas aí, né. Acho que inclusive aqui quando... não está aqui, mas no outro exemplo tem. E aí treina aquele cara ali, ó, você vai ver que ele treina com categorical cross entropy, porque é um classificador e tal, enfim, gera o resultado e, né, depois ali se for comparar com esse outro exemplo que eu deixei aqui, você vai ver que para essa time series aí o desempenho do Transformer é bem significativo, né? É bem maior. Então, meio que eu deixei esse exemplo aqui só para vocês darem uma olhada, se um dia, né, vocês quiserem usar ela num contexto mais geral, assim, né? Ver que a ideia de uso aqui é a mesma coisa do que fazer lá no uma rede neural como qualquer outra, tá? Você vai ter um encoder, vai ter um decoder dela ali, vai separar em etapas e, enfim, tá? O uso dela é bem padrão, tá? Vou deixar para vocês darem uma olhada nesse exemplo aqui depois com mais calma, tá? O que eu quero falar agora, só para fechar, a gente deixou aqui um exercício que é opcional, tá? É um exercício de linguagem natural. Eu sei que nem todo mundo vai trabalhar com linguagem natural, então, para não ficar uma coisa muito pesada, eu recomendo esse exercício para quem tem interesse em linguagem natural, ou para quem, de fato, vai precisar disso aqui depois. Seguir esse projeto aqui, eu acho que é um bom caminho inicial, tá? É um desafio lá do Kaggle, de classificação de sentimentos ali, né, de tweets em português, né? Já bem batido esse desafio também, nada de muito complexo, né? Para classificar em ponto de vista positivo, negativo ou neutro ali, né? Aquele tweet. Então, é um problema de linguagem natural. Tem já uma estrutura de um collab aqui, né, meio organizado, com base naquele que o Andrei mostrou semana passada, né? E aí você vai ter que fazer um encoding ali, tipo um word embedding e tal, ou testar algum outro tipo de encoding, pegar uma transformer ali, colocar ela e tentar treinar para classificar esse esquema de linguagem natural aí. Tá? Meio que só para pegar a prática desse uso. Mas eu sei que isso aqui não vai ser para todo mundo nesse momento, então deixamos como opcional, tá? Dá para ter um resultado muito bom com ela aqui. Inclusive, dá até para comparar com uma LSTM, vocês vão ver que a diferença é brutal. Tá? Bom, rapaziada, eu acho que, assim, muito denso já tudo que eu falei. Eu vou parar por aqui a apresentação, vou parar a gravação também. Mas deixo aí